Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar essa mensagem primeiro dando a você uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, está consumado, Ele pagou o preço por mim e por você. A conta foi paga, queridos. Mas como manter as nossas vidas nesse lindo momento de amor de Jesus? Como nos mantermos diante do Senhor? Olha, queridos, eu quero trazer para você uma palavra do trono da graça de Deus, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra da virtude do Pai sendo derramado na minha vida e na sua, através do sangue precioso, genuíno, de esperança de Jesus Cristo. E aí eu quero ler a palavra que está lá em Gálatas, escrita por Paulo, no capítulo 5, verso 1, quando ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Queridos, em alguns momentos, eu agora estou com 3 netos, a Alice, o Pedrinho e a Esther, muito novinha, mas eu fico observando para eles e eu entendo e percebo claramente que o que eles mais querem não são simplesmente os presentes, e sim a presença, pois é na presença que eles se sentem seguros. Como todas as crianças, elas sentem a necessidade de serem cuidadas, amadas, precisam da nossa atenção, também dos nossos cuidados. Mas nós confundimos muito esses nossos sentimentos. E assim, sabe o que é que acontece? Nós terminamos, não sabemos definir claramente o que verdadeiramente nós queremos. A Páscoa, querido, ela nos traz a lembrança de momentos de profundas mudanças na vida de um povo. Quem não conhece a história de Moisés, homem escolhido por Deus para ser instrumento de esperança em meio ao povo hebraico? O povo estava escravizado, havia uma promessa para Abraão de uma terra prometida, mas também Deus tinha dito a Abraão desses 400 anos de escravidão. Não tinha possibilidade, queridos, que eles tivessem vida em liberdade, porque eles estavam escravizados, mas eles tinham um Deus presente e que estava atento às suas orações. Olha que texto lindo lá em Êxodos 2, 23 a 25, que diz assim: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa dessa sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Olha que lindo, um Deus que estava atento, preocupado, e que quando o povo resolve buscá-lo, esse Deus resolve se achegar a esse povo. Um Deus que se faz presente. Na grande realidade, para haver mudanças na minha vida, na sua vida, é necessário uma ação de Deus em nós, apesar de que nós devemos abrir essa porta. Mas a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer que estamos vivendo de forma contrária à vontade de Deus. Aquele povo estava escravo, mas Deus o tinha criado para a liberdade, assim como eu e você. Às vezes nós somos e vivemos nessa situação de aprisionamento. E assim, queridos, nós precisamos reconhecer que tem algo que está nos escravizando. E assim, nós precisamos nos libertar. A Bíblia nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, meu irmão, minha irmã, clame a Ele, ore a Ele, busque a Deus, porque a palavra diz que nós o encontraremos quando o buscarmos de todo o nosso coração. A palavra Páscoa, querido, que tem a sua raiz
o sentido de passagem, lugar de mudança, sair de uma situação para uma outra situação. E ela foi instituída por Deus como lembrança, como memorial daquele momento que aquele povo estava sendo tirado da escravidão para a liberdade, o que Deus operou naquele povo. Então a Páscoa era a memória daquela condição. O povo estava escravo, mas através de uma ação de Deus, eles se viam livres. A Páscoa, instituída entre os judeus, Pessach, é comemorada pela conquista da liberdade dos hebreus que viviam como escravos no Egito. Olha o que diz o capítulo 12 de Êxodo, verso 14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha aí, esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Jesus é a nossa Páscoa, querido. Ele é a nossa passagem da morte para a vida. A Páscoa cristã está baseada no sangue de Jesus e não mais no sangue de animais. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu irmão e minha irmã. Jesus nos tira da escravidão do pecado e nos leva para a liberdade da vida e vida em abundância. A Páscoa não foi abolida, e sim ela foi reconstruída através da nova e eterna aliança. Queridos, na celebração da última Páscoa judaica, aquela ao qual Jesus participou, ele nos traz novos significados aos elementos por eles usados. Eu gosto muito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14. Jesus, ele diz estar ansioso para comer aquela Páscoa com seus amigos e discípulos. Era uma ordenança divina a celebração da Páscoa, e Jesus faria cumprir. A mais famosa participação relatada na Bíblia foi a última ceia, onde Jesus e seus discípulos fizeram a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados ali pelos novos elementos: pão e vinho. Pão, fruto do trigo, e o vinho, fruto da videira. Lucas 22, no 19 e 20, ele diz: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa é a nova formatação da Páscoa, querido, que é nos dado pelo próprio Cristo e é testificada na carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Páscoa, querida, é a celebração da vida, é a saída de uma vida de pecado para uma vida regenerada em Jesus. Saímos da escravidão do pecado para a liberdade da vida abundante prometida por Ele. Páscoa é viver o amor da graça, é celebrar a unidade da comunhão com todos aqueles que são lavados, remidos pelo Cordeiro Santo, o Cordeiro ao qual João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebremos a Páscoa não no sentido que o mundo tem trazido de presente, de ovo de Páscoa, essas coisas. Isso não tira a beleza. Claro, é lindo, você pode dar chocolate, fazer o que quiser, mas não perca a essência dela, o Cristo sacrificado na cruz, o sangue vertido de Jesus, que nos dá alegria e vida em abundância. Celebre a Páscoa, querido, a verdadeira Páscoa em seu coração. Feliz Páscoa
a todos os amados irmãos e irmãs. É com muito amor, queridos, que eu celebro essa Páscoa com você, trazendo na minha lembrança e na sua lembrança o grande memorial, o corpo e o sangue de Cristo, a nova aliança em meu favor e em seu favor. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa!